No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sábado da 15ª semana do Tempo Comum, 18 de julho. E meu irmão, minha irmã, deixe o seu joinha, o seu like, deixe também o seu comentário aqui no nosso vídeo, Homilia Diária, palavra que transforma, porque isso ajuda a impulsionar o nosso vídeo. Então comente, deixe seu like, seu joinha, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, ele possa apresentar para mais pessoas. E rezo com você o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissesse quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará um caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao sábado da 15ª semana do Tempo Comum, encerrando essa 15ª semana do Tempo Comum com esse trecho do Evangelho que marca um ponto de virada, a oposição religiosa que decide tramar a morte de Jesus. Uma coisa muito triste, meu santo e minha santa. Aqui a gente vê essa atitude desses homens religiosos, os fariseus, que por inveja eles decidem matar Jesus. Olha que coisa triste, que coisa tenebrosa. Eles decidem matar Jesus. Mas Jesus, evitando o conflito direto, para preservar a sua missão, Jesus ele retira-se para continuar curando as multidões anonimamente, e cumpre a profecia de Isaías, do servo sofredor, que descreve que o Messias é como alguém manso, humilde e focado na justiça e na esperança para todas as nações. Então, aqui Mateus retoma esse trecho do livro do profeta Isaías, falando do Messias, que é manso, humilde e que tem seu foco na justiça e na esperança. E, de fato, aqui no Evangelho, mostra que, diante dessa atitude dos fariseus, que tomam a decisão de matar Jesus, ele se retira, mas, porém, ele não deixa de continuar curando as pessoas, como diz aqui o versículo 15. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. Então, Jesus curava a todos que iam ao seu encontro. Jesus aqui nos mostra que todos aqueles que iam ao seu encontro eram curados. Ninguém vai diante de Jesus, meu santo e minha santa, e sai sem receber a cura, a não ser que a pessoa não queira. Aí depende da pessoa, de querer ou não querer a cura. Mas Jesus está sempre pronto, sempre disponível para curar aqueles que vão em busca de Jesus. Diferente dos fariseus, que se fecharam, que tinham um coração duro. Os fariseus, como a gente viu aqui no início do Evangelho, os fariseus, eles conspiram contra Jesus
E por que é que os fariseus eles vão conspirar contra Jesus? É porque Jesus ele curou um homem no sábado, demonstrando, e isso faz com que os fariseus fiquem furiosos. Toda a fúria dos fariseus é simplesmente porque Jesus curou um homem em dia de sábado. E isso demonstra que o apego cego às tradições os levou a uma inveja e a rejeição da pessoa de Jesus. Então, o grande problema dos fariseus aqui era o legalismo, o apego à lei que os cegava. Então, Jesus faz um milagre, cura um homem, mas eles estão simplesmente apegados à lei. E mais do que a lei, eles eram invejosos. E a sua inveja era tão grande que leva a rejeitar Jesus. Meu santo e minha santa, dentro da igreja hoje, a gente está olhando quantas pessoas também invejosas, pessoas amargas, pessoas ressequidas, pessoas que se acham puras, santas, no direito de sair por aí apontando o seu dedo, pessoas que, por uma razão ou outra, tiveram uma conversão e agora se acham mais santa do que todo mundo, se acham no direito de sair aí apontando os defeitos de todo mundo. É um puritanismo, é aquele exagero, aquela coisa, um legalismo só. Isso é um perigo, minha gente. Coisa que Jesus não fazia. Não é que Jesus, que eu estou dizendo aqui que Jesus acolhia o pecado, não, mas Jesus acolhia o pecador. E tem gente que, é como a gente diz, tem um ditado que a gente dá banho na criança e joga água junto com a criança. A gente tem que saber separar o pecado do pecador. Jesus ele não acolhe o pecado, mas ele acolhe o pecador. A gente tem que saber fazer essa diferença, diferente dos fariseus que eram apegados extremamente à lei. Era a lei pela lei e para isso bastava. Então eles chegam ao ponto de tramar a morte de Jesus, de querer matar Jesus. E o último versículo de hoje do Evangelho, versículo 21, vai dizer: em seu nome as nações porão sua esperança. É no nome de Jesus, meu santo e minha santa, que nós devemos pôr a nossa esperança. E se nós não colocarmos a nossa esperança em nosso Senhor, nós vamos nos perder, meu santo. O salmo de hoje, o Salmo 9, vai dizer no seu refrão: o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Olha que coisa linda. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Nós somos esses aflitos que clamamos ao Senhor. E o Senhor ele não esquece, meu santo e minha santa, do seu clamor, do seu grito. O Senhor nunca esquece do clamor dos oprimidos. Por isso Jesus, ele atrai multidões. Pois por isso ele defende os marginalizados, ele cura os doentes, ele fazia o bem. E ao defender os indefesos, Jesus é perseguido pelos fariseus, que eram totalmente cegos, indiferentes ao sofrimento das pessoas, eram pessoas vazias. E por isso que eles perseguiram a Jesus, que fizeram um plano para matá-lo, uma coisa tenebrosa. E isso não só foi no passado, e é também no presente. E hoje nós precisamos ter essa ousadia profética para estar do lado daqueles que sofrem, daqueles que são perseguidos. Nós hoje, como igreja, precisamos ter essa ousadia profética de ficar do lado daqueles que sofrem, daqueles que estão aflitos, daqueles que são marginalizados, daqueles que são excluídos. Nós, como igreja, precisamos tomar essa liderança, tomar essa posição, esse ato profético de Jesus, de ficar do lado daqueles que de fato necessitam. Por isso o versículo 21 nos diz: em seu nome as nações porão sua esperança. É em Jesus, meu santo e minha santa, que eu e você devemos colocar a nossa esperança, porque somente Ele pode nos salvar. E como nos disse o refrão do Salmo, o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. E de fato, hoje, você, na sua aflição, clame pelo Senhor e tenha certeza que Ele lá do céu virá em seu socorro. E eu lhe abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.